Olá, amigos do Reencontro, muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aí compartilhando um pouquinho das experiências, né? A gente compartilhar também um pouco das histórias maravilhosas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Orlando Nussi, eu gosto de colecionar, eu coleciono na realidade histórias. E eu estou agora preparando para esse ano de 2021 o 20º volume da coleção Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas. E aí a ideia é sempre a gente trazer um tema e aí nesse tema a gente recheia então com as histórias. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria aqui de convidá-los para a gente fazer aí uma prece, uma preparação para que a gente possa ter um resultado melhor aí com a nossa palestra. Então vamos lá, eu convido a todos que possam, na medida do possível, aqueles que puderem, fechar os olhos e elevar os pensamentos ao alto, buscando assim uma sintonia com os nossos mentores, nossos anjos da guarda, né, aqueles nossos companheiros espirituais, com os mentores também desse trabalho. Também nós convidamos aqui o nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e também Dr. Bezerra de Menezes, e juntos que possamos ir ao Pai pela prece que Ele, o próprio Jesus aqui nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Amém. Nós pedimos então com isso permissão para iniciar então a palestra de hoje, cujo tema vai ser de autoestima, e que possamos todos aqui, né, compartilhar experiências e que possamos ao final estarmos melhores e mais saudáveis. Mas vamos lá. O tema de hoje aqui que foi escolhido foi autoestima, né? Então eu separei aqui algumas dicas legais aqui para gente, para fortalecer a nossa autoestima, mesmo porque nós temos que tomar muito cuidado, porque a baixa autoestima pode nos levar à depressão, e a depressão pode nos levar aí a caminhos sem volta, né? Como até o suicídio, por exemplo. Então nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. E aí, eu separei aqui alguns tópicos para a gente poder estar falando, e depois a gente vai, logicamente, rechear aí com as histórias, né? Espero que gostem, né? Que fiquem com a gente aí até o final. Mas vamos lá. Atitudes para fortalecer a nossa autoestima. Aprender a dizer não, principalmente quando necessário. Nós sabemos todos aí que muitas pessoas têm muita dificuldade para dizer não. E quando a pessoa ela tem essa dificuldade de dizer não, logicamente ela está sempre dizendo amém, ou então está fazendo o gosto da outra pessoa. E às vezes o gosto dela própria mesmo ela não faz, né? Então é importante que ela aprenda a dizer não. A gente tem histórias assim que a gente consegue exemplificar bem isso. E isso não quer dizer, evidentemente, que a pessoa tem que sempre dizer não. O mais importante é que ela diga sempre sim para ela, e se o sim para ela também for sim para o outro, tudo bem. Se não, ela tem que se respeitar, né? E estar sempre, vamos dizer assim, atenta para que o outro não domine ela nesse sentido, né? Impor limites às pessoas. É importante que a pessoa, que nós aprendamos a impor limites nos outros, porque muitas vezes a pessoa não tem limite e aí elas nos deixam em situações, vamos dizer assim, que nos deixam muito mal, né?
Valorizar as qualidades. Muitas pessoas, às vezes, ela não valoriza ali as suas qualidades, ela valoriza a qualidade dos outros e a delas próprias não. Evitar, outra dica legal aqui é evitar relacionamentos destrutivos, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que em seus relacionamentos acabam tendo os vampiros de energia. A pessoa suga e não dá nada em troca. Ter pensamentos positivos. É importante que a pessoa tenha pensamentos positivos, né? A gente, muitas vezes, a pessoa fala assim que muitas pessoas dizem que o universo conspira em nosso favor. Na verdade, o universo ele conspira sim, mas é em favor dos nossos pensamentos. E sejam eles bons ou sejam eles ruins. Então é importante que tenhamos então pensamentos positivos. Criar projetos para o futuro. É importante que a pessoa tenha projetos para o futuro. Eu tenho até uma frase interessante que está num dos livros que diz assim, que se você ao acordar não tiver plano para aquele dia, é melhor voltar a dormir, não é? Também ter um hobby, fazer coisas que gosta. É importante que a pessoa, de repente, se ela gosta de dançar, vai dançar. Se ela gosta de ler, vai ler. Se ela gosta de viajar, procura viajar. É lógico que nós estamos aqui num momento ainda muito difícil, né? Nesse ano de 2021, foi emendado aí no ano de 2020 com essa pandemia. Então, evidentemente que dentro do possível a pessoa possa se organizar e realmente ter os hobbies, né? Quer dizer, fazer aquilo que gosta. Cultivar boas amizades. É importante que a pessoa cultive boas amizades. A gente falou agora há pouco sobre as pessoas que às vezes não têm limites, né, e que sugam a nossa energia. Então, procure cultivar boas amizades. Fazer planos e sonhar. Eu acho muito legal isso aqui, porque o Walt Disney, ele diz assim, se você pode sonhar, você pode fazer, né? O Walt Disney diz que lá a Disneyland, todo aquele projeto, tudo aquilo que tinha, ele nasceu antes no sonho, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Cuidar de si mesmo, né? É importante que a pessoa tenha esse, vamos dizer assim, esse cuidado de cuidar de si, porque nós não podemos deixar a nossa segurança sempre para o outro cuidar. Nós temos que nos cuidar, tá? Evitar que as críticas alheias lhe derrubem. A gente falou sobre os relacionamentos, aqueles relacionamentos ruins. Então aqui, evitar as críticas, que as críticas alheias lhe derrubem. Aprender com os erros. Olha que interessante. Aprender com os erros seus e dos outros. E aqui eu me incluo, né? Porque a gente tem que dizer assim, aprender com os erros meus, né? Os nossos erros e também os erros dos outros. Ame-se mais. Outra dica legal. Olhe-se no espelho e se apaixone por você. A vida, olha que legal, a vida é sua, né? A gente tem falado isso, a vida é sua, você que tem que cuidar, eu que tenho que cuidar da minha vida. Ninguém tem o direito de tirar a sua alegria, ninguém tem direito de tirar a minha alegria. Respeite-se, né? Para atingir esse objetivo, trate-se como você trataria o seu melhor amigo. Acho que a gente tem que ficar atento a isso. E uma sugestão, né? Eu sempre digo isso, uma sugestão assim da gente ter esse hábito. A gente fala isso sempre nas palestras, nas casas espíritas, de fazer o evangelho no lar, né? Então, a pessoa escolher um dia, né, da semana, ou até, às vezes fazer até todos os dias. Nós temos o hábito de fazer todos os dias aqui, mas não dá, então a pessoa pode escolher um dia e fazer o evangelho pelo menos uma vez por semana, num horário já determinado, e esse é o momento de comunhão com Deus,
E isso eu sempre indico para que as pessoas façam. Muito bem. E aí, a gente, dada essas dicas, eu separei aqui algumas histórias, né? O nosso tempo, quando a gente faz esse tipo de palestra, não é muito grande, mas eu separei algumas histórias aqui que eu acredito que vai dar para a gente contar aqui algumas aqui, né? Então eu vou, para a gente não deixar, eu vou mostrar o livro em que ela está e aí conto a história, tá? Depois, as pessoas que quiserem também conhecer um pouquinho mais sobre esse nosso projeto, de repente poderá estar entrando no site historiasmaravilhosas.com.br e conhecer o projeto, assim, toda a sua, vamos dizer assim, em tudo que ele abrange, né? Hoje são 19 livros, estou escrevendo agora o 20º livro. Toda a renda é destinada para vários trabalhos sociais, né? Nós temos uns trabalhos que são feitos nas comunidades e outros que são feitos em algumas instituições. Para quem não me conhece também, eu faço parte da Casa do Cristo Redentor. Eu tenho certeza que muitos do Reencontro já conhecem lá a nossa casa, que já visitaram também o nosso bosque. Aliás, serão sempre muito bem-vindos, né? Então vamos lá. A primeira história que eu escolhi para a gente contar, já que a gente está falando sobre a autoestima, né? Eu separei aqui algumas histórias e dentre elas está aqui As Vacas no Quarto, né? Me perdoe quem já conhecia a história, mas de repente poderia estar ouvindo ela assim na íntegra, para poder relembrar e tal, e ver que as coisas, que nós podemos ser felizes com aquilo que nós temos. Essa história, As Vacas no Quarto, está nesse volume. Aqui acho que sai invertido, porque nós estamos aqui gravando no celular, tá? Mas está no livro número 1, tá? Um homem desesperado, ele procurou um sábio, acreditando que ele pudesse ali ajudá-lo ali a resolver todos os problemas. O sábio então ouviu ali com atenção, pediu para que ele então contasse um pouco da história, contasse a história dele para que ele pudesse conhecer. E o homem então falou: vou contar aqui a minha história. Disse ele: moro em uma casa muito pequena. Além de minha esposa e meus filhos, moram também meu sogro, a minha sogra. Por ter um quarto só, nós não conseguimos dormir à noite. Ele diz assim que lá também tem os filhos, que eles não dormem cedo. A mulher reclama o tempo todo. O sogro ronca feito um porco. A sogra briga com todo mundo. E ele finaliza: a minha casa é horrível. O sábio então prestou atenção naquela história e falou para ele: olha, eu posso sim te ajudar, mas aí você vai ter que fazer tudo aquilo que eu mandar, aquilo que eu ordenar, aquilo que eu sugerir. E o homem então aceitou, falou: não, pode deixar que eu faço. E aí ele falou assim: então essa noite o senhor vai colocar uma vaca no quarto. O homem não entendeu muito bem, mas como ele disse que faria tudo o que o sábio disse, o que o sábio pedisse, ele então topou, não teve problema nenhum. Chegou e falou assim: e amanhã você venha e narra como é que foi a sua experiência. Então no dia seguinte, quando o homem voltou, o sábio então perguntou como é que foi, falou assim: olha, foi horrível, ninguém conseguiu dormir, foi terrível, aquela vaca para lá e para cá, a minha casa que já era pequena, ficou terrível, foi muito difícil essa noite. E aí o sábio falou: então hoje, essa noite, você vai colocar mais uma vaca no quarto. O homem: mais uma vaca? Sim, mais uma vaca. E o homem foi embora. E outra coisa, e volte aqui amanhã cedo para narrar aí a sua experiência. O homem foi, e aí, quando foi então na manhã seguinte, ele voltou e o sábio então perguntou como é que foi. Ele falou assim: olha, foi pior do que ontem, foi terrível. Hoje, se ontem nós tínhamos conseguido descansar um pouco, essa noite foi terrível, ninguém conseguiu pregar o olho, foi muito ruim. E o sábio então falou: então essa noite o senhor vai colocar mais uma vaca no quarto.
E o homem, sem entender, foi embora, e lógico, com a orientação de que no dia seguinte deveria ele então voltar e compartilhar ali a experiência que ele teve. Quando foi no dia seguinte, o homem voltou, mas ele estava com os olhos inchados, estava terrível. E o sábio então perguntou como é que foi, falou assim: eu estou como o senhor está vendo. Olha, a minha família está toda assim, ninguém prega o olho nesses 3 dias, nessas 3 noites aqui, está muito terrível, muito ruim, muito difícil na minha casa. E o sábio então falou: bom, já estamos bem, então essa noite o senhor vai tirar as vacas do quarto. O homem, e vem amanhã aqui para narrar como é que foi a experiência. O homem foi embora, e aí no dia seguinte, quando ele voltou, mas ele estava com um semblante bom, estava descansado, estava muito bem. E aí o sábio perguntou para ele: e aí, como é que foi? Ele falou assim: olha, essa noite foi maravilhosa. Como foi bom, porque a minha esposa não reclamou de nada, o meu sogro, eu nem ouvi roncar, foi uma beleza. Minha sogra não brigou com ninguém, meus filhos foram dormir cedo e olha, eu percebi que a minha casa é muito confortável, muito obrigado. Eu descobri que era feliz e não sabia. Então, de hoje em diante, será diferente na minha casa. Então, essa é uma história interessante, né? A gente está passando, nós estamos aí agora terminando o mês de abril, né? E a gente vê que o ano de 2020 já foi um ano difícil e a gente achava que 2021 poderia ser melhor. E aí a gente chega em 2021 e os desafios são maiores ainda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e talvez quando tudo isso passar a gente possa dar mais valor, né? Mais valor ao outro, mais valor a gente mesmo, tá? Então essa história, As Vacas no Quarto, está no livro número 1, conforme eu falei, esse aqui. E eu escolhi uma outra aqui muito legal, chamado Coma os Gilós, né? Ela está no livro número 3 dessa coleção, tá aqui a capa dele, para que as pessoas possam conhecer. Coma os Gilós. Ela conta a história de uma senhora que há 20 anos, ela ia na feira. A gente sabe, aqui em São Paulo nós temos as feiras livres, nas grandes cidades temos também. E ela ia na feira, e aí certo dia, o feirante então perguntou para ela o que ela ia querer, e ela começou então a pedir: olha, eu vou querer tal coisa para o meu marido porque ele gosta. Vou levar tal coisa para o meu filho porque ele gosta, vou levar tal coisa para minha filha porque ela gosta, fazer para minha filha. E aí o rapaz, o feirante, então perguntou para ela: e para a senhora, não vai nada? E aí ela pensou e falou assim: eu só gosto de jiló, mas em casa ninguém gosta de jiló, só eu. Então eu não levo. Levar só para fazer para mim, eu não levo. E aí ela foi embora para casa. E no caminho ela foi pensando, né? E aquilo foi na cabeça dela. E para a senhora não vai nada? E para a senhora não vai nada? E para você não vai nada? E aí ela tomou uma decisão. Quando ela chegou em casa, colocou as coisas sobre a mesa e voltou para a feira, para comprar, vocês já sabem o que? Jiló. Pois é, ela comprou os mais belos jilós, aqueles mais apetitosos, e aí fez o jiló para ela, e daquele dia em diante, ela continuou sim comprando as coisas do que o marido gostava, comprava as coisas do que o filho gostava, comprava as coisas do que a filha gostava, mas ela não deixou de comprar para ela também. Ela levava também os jilós para fazer para ela, né? Como a gente sempre diz, né? A gente tem que aprender a dizer sim para a gente também, né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado dessa história. E aí, deixa eu ver aqui. Aí eu separei mais uma aqui, muito interessante, que está nesse livro aqui, o número 7, tá? O título dessa história chama-se O Seu Marido Lhe Faz Feliz?
A gente poderia entender essa daqui também: a sua esposa lhe faz feliz, o seu amigo lhe faz feliz, seu irmão lhe faz feliz, sua amiga lhe faz feliz, tá? É só para a gente poder entender. Então, aqui na nossa história é: seu marido lhe faz feliz? Muito bem. Durante um seminário para casais, perguntaram então para uma esposa, uma das que estavam ali na frente: seu marido lhe faz feliz? E aí ainda o palestrante insistiu: ele lhe faz feliz de verdade? E nesse momento, o marido levantou seu pescoço, demonstrando ali uma certa segurança. Ele sabia que sua esposa diria sim, pois ela jamais havia reclamado de algo durante todo o casamento. Todavia, sua esposa respondeu com um não bem redondo. Fico imaginando aqui a cara do marido, né? E aí ela confirma: não, meu marido não me faz feliz. E aí, nesse momento, o marido já procurava ali uma porta mais próxima, porque ele queria sair daquele ambiente o mais rápido possível. Mas ela continua: ele não me faz feliz. Eu sou feliz. O fato de eu ser feliz ou não, não depende dele, e sim de mim, ela diz. E ela continuou: eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu determino ser feliz em cada situação, em cada momento da minha vida, pois se a felicidade dependesse de alguma pessoa, coisa ou circunstâncias sobre a face da terra, eu estaria com sérios problemas. Tudo o que existe nessa vida muda frequentemente. O ser humano, as riquezas, o meu corpo, o clima, o meu chefe, os prazeres, e assim poderia citar uma lista interminável. As demais coisas, ela diz, eu chamo de experiências. Esqueço-me das experiências passageiras e vivo as que são eternas, como amar, perdoar, ajudar, compreender, aceitar, consolar. Lembro-me de viver de modo eterno. Talvez seja por isso que quando alguém me faz pergunta como essa, perguntas assim: você é feliz no seu casamento? Ou você é feliz? Ela diz: gosto de responder com apenas uma frase, como se essa fosse a conclusão de todo o seminário, como se fosse a chave de toda a felicidade, de todo o matrimônio, de toda a vida humana. Gosto de responder com aquela velha, famosa frase que ainda não conseguimos compreender. A felicidade, ela diz, está centrada em mim, né? E aí o autor deixa nessa história, ele diz assim: há pessoas que dizem, hoje não posso ser feliz porque estou doente, porque não tenho dinheiro, porque faz muito calor, porque alguém me insultou, porque alguém deixou de me amar, né? A gente falou sobre isso aqui, porque alguém não soube me dar o valor. Então quem tem que dar o valor é a própria pessoa, né? Seja feliz, mesmo que faça calor, mesmo que esteja doente, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que alguém tenha lhe machucado, mesmo que alguém não lhe ame ou não lhe dê o devido valor, né? E finaliza aqui dizendo: seja feliz sempre, né? Eu acho que é o que importa, é a gente ser feliz sempre, não tem que depender dos outros, tá? Vamos lá. Aí eu escolhi uma outra historinha para a gente contar aqui também, que a ideia é a gente rechear um pouquinho essa palestra com essas pequenas histórias, né? E aí a gente faz a nossa reflexão, cada um faz a sua reflexão. E eu trouxe aqui para vocês, então, uma história que tem nesse livro número 8. Aliás, só por curiosidade, esse livro número 8, ele é a imagem do bosque lá da casa do Cristo Redentor. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui nos assistindo do Reencontro conhecem esse espaço, tá? Olha aqui. Vamos lá, então. Essa história chama-se Rotina ou Bênção. Ela conta a história aqui de uma mulher, né,
que ela vivia assim, entediada com tanta rotina. E ela dizia assim, que ela estava cansada de trabalhar, de ver todos os dias as mesmas pessoas no caminho, passar horas trabalhando. Ela chega em casa e o marido sempre do mesmo jeito, com a mesma disposição, a mesma comida para o jantar. Ela entra no banho e já começa a reclamar. Ela diz assim que ela queria descansar e assistir a novela. Os filhos não a deixam porque querem brincar com ela o tempo todo, conversar, não entendem que ela está cansada. Os pais dela também a irritam algumas vezes. Então era trabalho, marido, filhos, cuidar da casa, deixavam ela assim doida. E ela dizia assim que ela queria paz, né? A única coisa boa, ela dizia assim, era dormir, fechar os olhos, e ela sentia um grande alívio. Ela esquecia de tudo e de todos. E aí até um dia, que no meio da noite, aparece lá alguém, e a pessoa, e o anjo, é um anjo, né, e diz assim, o que você está fazendo aqui? Você, eu vim te ajudar. Mas como é você? Quem é você? Quem é que te deixou entrar? Eu entro. E disse, eu sou um anjo de Deus. Ele disse, aqui na narração, ele disse que ouviu suas queixas e que você tem razão. E aí a mulher disse, mas isso não é possível, para isso eu teria que estar morta. O anjo falou, sim, você está. Agora não se preocupará mais em ver sempre as mesmas pessoas, nem por aguentar o seu marido, suas reclamações, a sua indisposição, nem seus filhos que te irritam, nem cuidará, nem escutará mais os conselhos dos seus pais e não terá mais nada de casa para você cuidar. E ela falou, mas o que aconteceu com todos? E o meu trabalho? E minha casa? E aí o anjo disse, não se preocupe, no seu trabalho já contrataram outra pessoa que está no seu lugar. E ela certamente está muito feliz porque estava já há muito tempo sem trabalho. E meu marido e meus filhos, ela disse, o seu marido foi dado uma boa mulher que eu quero muito bem. Respeite e admire as suas qualidades, aceite seus gostos, seus defeitos e todas as suas reclamações. Além disso, ela se preocupa muito com seus filhos como se fossem filhos dela. De certo, tem uma emoção muito grande, já que ela é estéril, né? Por mais cansada que chegue do trabalho, ela dedica tempo a brincar com eles e agradar o seu marido. Todos estão muito felizes. E aí a mulher diz assim, mas eu não quero. Sinto muito, o anjo diz, né? A decisão já foi tomada. Mas isso significa, e a mulher reclama, se queixa mais uma vez, mas isso significa que jamais voltarei a beijar o rostinho dos meus filhos, nem dizer eu te amo para o meu marido e mostrar a ele o quanto são importantes na minha vida, nem dar um abraço aos meus pais. Não, eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero envelhecer junto com meu marido, com meus filhos, fazer a viagem que muito planejamos, colocar aquela roupa que comprei há muito tempo, levar os meus filhos ao passeio, que sempre prometo, mas eu nunca consegui cumprir. Mas era o que você queria, o anjo disse, né? Era o que você queria, descansar. Agora o seu descanso será eterno, durma para sempre. E aí a mulher disse, não, pelo amor de Deus, eu não quero, não, não, não. E ela começou a gritar, e aí de repente o marido então chacoalha ela ali e fala assim, o que aconteceu? E ela disse que, nossa, eu estava tendo um pesadelo horrível. Aí ela pensou um pouco, falou, não, pesadelo não, na verdade foi um sonho, né? Ela diz assim, que ela teve um sonho que recebeu ali um anjo de Deus e que Deus mandou uma mensagem para ela que ela teria uma nova oportunidade e que nesse encontro que ela teve, ela ia fazer tudo diferente daquele dia em diante. Então, é isso. Amigos, eu separei aqui, né, nós conseguimos aqui contar apenas 4 histórias, mas eu acho que valeu a pena. Se alguém depois quiser conhecer um pouco mais, poderá estar entrando no site historiasmaravilhosas.com.br
e conhecer um pouco mais desse trabalho, tá? A coleção hoje tem 941 histórias, e com o livro número 20, que serão mais 60 histórias que já foram escolhidas, teremos aí 1001 histórias. Então, acho que vale a pena conhecer. Hoje nós conseguimos contar apenas 4, imagina, 4 em 1000 não significa quase nada, né? Então, mas é isso aí. Mas eu agradeço de coração a oportunidade de estarmos aqui, e certamente, assim que tudo passar, a gente vai poder se encontrar aí, talvez pessoalmente, nas palestras do Reencontro. Agradeço de coração, fiquem todos com Deus, muito obrigado, espero que pelo menos uma história tenha tocado um coração, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.